Meditando o Evangelho de hoje. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 1 ao 4, do 4, 14 ao 21. Muitos tentaram escrever a história dos fatos ocorridos entre nós, assim como nos transmitiram aqueles que, desde o início, foram testemunhas oculares e depois se tornaram ministros da palavra. Diante disso, decidi também eu, caríssimo Teófilo, redigir para ti um relato ordenado, depois de ter investigado tudo cuidadosamente, desde as origens, para que conheçais a solidez dos ensinamentos que recebeste. Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito e sua fama se espalhou por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas deles e todos o elogiavam. Foi então a Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, no dia de sábado, foi à sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para dar liberdade aos oprimidos e proclamar um ano de graça da parte do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele. Todos estavam com os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por essa palavra, o Senhor perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Para que conheçais a solidez dos ensinamentos que recebeste. Para que conheças a solidez dos ensinamentos que recebeste. Hoje, começamos a ouvir a voz de Jesus através do evangelista, que nos acompanhará durante todo o tempo comum próprio do ano C, São Lucas. Que conheças a solidez dos ensinamentos que recebeste. Lucas 1:4. Escreve Lucas ao seu amigo Teófilo. Se esta a finalidade do que escreve, devemos tomar consciência da importância que tem o fato de meditar todos os dias o Evangelho do Senhor, palavra viva e, portanto, sempre nova. Como palavra de Deus, Jesus nos é apresentado hoje como um mestre, já que ia ensinando nas sinagogas deles. Lucas 4:15. Começa como qualquer outro pregador, lendo um texto da Escritura que se cumpre precisamente nesse momento. Está a cumprir-se a palavra do profeta Isaías, mais ainda toda a palavra, todo o conteúdo das Escrituras, tudo o que os profetas tinham anunciado se concretiza, se cumpre em Jesus. Acreditar ou não em Jesus não é indiferente, porque é o próprio Espírito do Senhor que o ungiu e enviou. A mensagem que Deus quer transmitir à humanidade através da sua palavra é uma boa nova para os abandonados, um anúncio de liberdade para os cativos e oprimidos, uma promessa de salvação, uma mensagem que enche de esperança toda a humanidade. Nós, filhos de Deus em Cristo, através do sacramento do batismo,
também recebemos esta unção e participamos na sua missão. Levar esta mensagem de esperança a toda a humanidade. Meditando o Evangelho que dá solidez à nossa fé, vemos que Jesus pregava de um modo diferente dos outros mestres. Pregava como quem tem autoridade. Lucas 4:32. Isto porque pregava principalmente com obras, com exemplo, dando testemunho, entregando até a sua própria vida. Assim temos de fazer nós. Não podemos ficar só pelas palavras, temos de concretizar com obras o nosso amor a Deus e aos irmãos. Podem ajudar-nos as obras de misericórdia, 7 espirituais e 7 corporais, que nos propõe a Igreja. Como uma mãe, orienta nosso caminho. Pensamentos para o Evangelho de hoje. Se dirigir o anelo de teu coração à sabedoria, à verdade e à contemplação do unigênito de Deus, teus olhos veem a Jesus. Origens. Em nosso tempo de dispersão e distração, este Evangelho nos invita a interrogar a nós mesmos sobre a nossa capacidade de escuta. Antes de poder falar de Deus e com Deus, temos que escutá-lo. Francisco. Temos o sinal da presença de Cristo quando aos pobres se anuncia a boa nova. Mateus 11:5. Lucas 4:18. Catecismo da Igreja Católica, número 2443. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém.